Ai, essa música é pro Igor, nosso diretor. Por quê? Porque ele ama Lady Gaga. Boa tarde. Ele tá se achando lá no Twitter, ó. Ele acha que ele é amigo da Lady Gaga. Ele manda mensagem pra ela todo dia. Fica mandando mensagem no direct. Não sei se ela já respondeu, mas ele manda todo dia. Oi, gente. Segunda-feira. Bom demais começar a semana pertinho de você, alimentando sempre a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Às vezes a gente sempre acha que tem tempo, né? A vida nunca avisa quando é o último momento, quando é o final de tudo. Então viva esse instante como o mais importante de sua vida. Valorize e faça o que tem que fazer agora. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, a isenção no pagamento da tarifa e abastecimento sem cortes de água é prorrogado por mais um mês e moradores de Manaus tentaram separar uma briga difícil. Converse com a gente, participe do programa. E olha que eu tô vendo que tem prêmios pra você, são 2 super kits no nosso Face. Um tem produtos Tracta Polipet Cooper Autovip e o outro tem produtos Tarumã. E para você participar, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as 2 fotinhas e aí você já participa. Bora conversar, aprender bastante, dia de dicas de saúde. A gente vai falar de um assunto delicado, que é o câncer de próstata. É o segundo mais comum nos homens, viu, Luquinha? Gente, delicado primeiro porque é algo sério mesmo. E segundo porque muitas vezes, por preconceito, por medo, o homem nem fica sabendo ou nem quer saber se tem ou não Sol. Se está diferente ou não. Por causa do quê? Do exame. Mas são segundos que podem salvar vidas. Foi muitos anos de vida, gente. Muitos anos de vida. Nossa. Então a gente vai saber tudo sobre câncer de próstata. Atenção, mulherada, hein? Pode pegar o maridão pela orelha e levar para fazer exame. Quem que tá com a gente, Luquinha? Quem vai tirar nossas dúvidas é o Matheus Neves Ribeiro, que é urologista da Unimed de São José dos Campos. Doutor Matheus, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, pessoal da produção, obrigado, Sol, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutor. Antes da gente entrar com as perguntas, o Luquinha vai mostrar a enquete, né, Luquinha? Olha só como você pode participar e a gente já vai aprendendo aqui o que você sabe ou não. Você sabe como identificar os primeiros sintomas de um câncer de próstata? Sol, 100% diz que não. E você sabe quais os principais tratamentos para o câncer de próstata? Sol, ninguém sabe, por isso que o assunto de hoje é tão importante. Você pode fazer a sua pergunta, você que é homem, não quer se identificar por vergonha, pode mandar aqui no nosso Instagram, solta no Face, tô no WhatsApp também. Pois é, e o Tony Blade mandando um abraço pro doutor Matheus aí, o Tony que é paciente do doutor Matheus. Doutor, vamos lá, antes da gente entrar sobre sintomas, etc e tal, o que é a próstata? Para a gente entender qual é o papel da próstata, claro, no homem, né? Então, a próstata, ela é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela fica logo abaixo da bexiga e ela é responsável pela produção de parte do líquido seminal, que é aquele líquido que sai no ejaculado. Então, a função dela é basicamente auxiliar no transporte e na alimentação dos espermatozoides, que são as células reprodutoras do homem. Ok, tá cheio de perguntas, né, Luquinha? Que bom, e a gente fica feliz, bom, né, sim. Só? Porque às vezes o pessoal fica com vergonha de perguntar e não pode ter, não. Nosso querido amigo Thiago pergunta o seguinte: o exame para saber se tem câncer de próstata é só através do toque ou através do sangue também? Boa pergunta, os pacientes sempre têm esse tipo de dúvida e a melhor forma de rastrear e detectar o câncer de próstata é a associação dos dois, do exame de sangue, que é o PSA, e do exame do toque. E isso deve ser realizado em todos os homens a partir dos 50 anos e naqueles que têm história familiar a partir dos 40. Por que essa idade, doutor? Porque é a idade onde o câncer começa a ficar mais prevalente. Antes dos 40 é praticamente inexistente, são muito raros casos de paciente com câncer de próstata, e conforme a idade vai passando, vai aumentando a incidência do câncer de próstata. Tanto que se todo homem vivesse acima dos 90 anos, todo homem teria o câncer de próstata. Olha. Nossa, eu não sabia, olha. Também não. O doutor José mandou uma perguntinha pra gente de vídeo, vamos assistir. Olá, boa tarde para todos vocês. Eu sou Josair Torres Campos e gostaria de saber
quais os sintomas e que eu devo fazer para prevenir o câncer de próstata. Pois é, os sintomas, doutor. Ótima pergunta, Josair, obrigado pela participação. É uma questão, sintomas, porque o câncer de próstata só vai produzir sintoma quando tiver em fases mais avançadas. Nossa. Então, Isso é essencial o homem fazer o exame preventivo anual, que aí ele tem a possibilidade de detectar o câncer ainda nas suas fases iniciais, que é quando ele tem cura. Normalmente, quando o câncer está causando sintomas, já significa que o câncer está avançado. Os sintomas mais comuns seriam dor para urinar, sangue na urina, que são sintomas também comuns em outras afecções benignas da próstata ou da bexiga. Então, são sintomas inespecíficos. Então, o ideal é não esperar sintoma, é todo ano fazer o exame preventivo. Ok, daqui a pouquinho a gente vai saber quais são os tratamentos, quando a cirurgia é indicada e quais os tipos de cirurgias que são realizadas, Luquinha. Amando ver a participação dos homens aqui, muito legal mesmo, as esposas também. Mandar um beijo para a Luciane, que está aqui assistindo a gente, a Lídia também aqui de Jacareí, obrigado pelo carinho. Estou pegando as perguntinhas aqui, bastante pergunta mesmo. A gente já volta com esse assunto, mas agora a gente vai para as notícias da redação. E a Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial a 4 milhões de pessoas nascidas em setembro. Os detalhes agora com Israel Goldenstein, que já está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa semana para você. Obrigado, Solange. Para você também uma excelente semana. E o auxílio emergencial será pago também para cerca de 97 mil beneficiários que fazem parte dos novos aprovados, ou também os trabalhadores que receberam a primeira parcela no mês de abril, mas tiveram benefício suspenso. O auxílio de R$600 será acreditado em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. O dinheiro pode ser usado inicialmente, Solange, para pagamento de contas e compras por meio de um cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta segunda serão liberados apenas no dia 5 de setembro, Solange. Está aí na porta já setembro, né? E a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Israel, confirmou que aquela menina de 10 anos, vinda do Espírito Santo, passou pelo procedimento de interrupção de gravidez em Recife. Essa criança ficou grávida depois de ser abusada pelo próprio tio e teve protesto na porta do hospital, Israel? Teve sim, Solange. O Ministério Público tem que fazer a investigação e vai fazer na leitura de áudio, na leitura de textos, mensagens e também na escuta de áudios e vídeos de grupos que teriam pressionado a família da menina de 10 anos a não autorizar o procedimento do aborto. As pessoas chamaram a menina e médicos de assassinos. Sarah Winter, militante de extrema-direita, divulgou os dados da criança e o endereço do hospital nas redes sociais. Quem tem mais informações direto de São Paulo é o excelente repórter Marco Figueiredo. Essa criança de apenas 10 anos era abusada pelo próprio tio desde os 6 anos de idade. Ela morava no norte do Espírito Santo, foi para Vitória, na capital, para fazer esse procedimento. Os médicos que atendem no programa de vítimas sexuais acabaram não querendo fazer o aborto porque ela já estava com 22 semanas, melhor dizendo, e 4 dias de gestação, ou seja, já estava aí num estado avançado da gravidez, e aí por isso ela foi levada por uma decisão da Justiça. O Ministério Público entrou com um pedido para que fosse feito o aborto. A Justiça, a Vara da Infância e da Juventude, acatou essa decisão. Ela foi transferida então para um hospital em Recife e passou por esse procedimento ontem à noite, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, tudo dentro dos trâmites legais, já que o Código Penal brasileiro, que é de 1940, prevê que em caso de estupro, como foi o caso aí, estupro de vulnerável, ela poderia passar por esse procedimento de aborto e interromper a gravidez. Agora a polícia tenta identificar o tio dessa garota que permanece foragido. Que seja pego e nunca mais saia da cadeia. E em relação a essas pessoas que estão protestando, cada um com a sua opinião, mas julgar é fácil.
se colocar na pele dessa criança que são elas, né? Bom, e o ex-deputado federal Caio Nácio, do PSDB de Minas Gerais, morreu vítima de Covid-19. O político de 33 anos estava internado desde julho após sofrer uma convulsão. Ele se contaminou durante o tratamento de hospital em São Paulo, Luquinha. Conversar sobre as estradas agora, do movimento aqui na nossa região, neste momento. Israel, tudo tranquilo? Lucas, na rodovia dos Tamoios tem um acidente. No quilômetro 22, trecho de Jambeiro, para quem sobe a serra em direção a São José dos Campos. É bem próximo ao pedágio. Um ciclista, infelizmente, ele bateu na traseira de um caminhão. Ainda estão ali em atendimentos médicos pelo local. Chove em pontos isolados da rodovia dos Tamoios. Passa pela faixa da esquerda para quem segue em direção a São José dos Campos. Para quem desce a serra em direção a Caraguá, flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão, mas tem muita chuva lá no trecho de serra. Requer a atenção dos motoristas neste momento. Na rodovia Presidente Dutra, também chuvas em pontos isolados e o pior trecho da rodovia é entre Taubaté e Aparecida. Chove bastante nesse momento, tem garoa fina entre os pontos de São José dos Campos e Jacareí e também risco de aquaplanagem, mas essa chuva, ela deve continuar, né, Lucas? Obrigado, Israel. Sim, para hoje, para amanhã, depois faz sol, aí a gente tropeça no calor e cai no frio. Você já vai entender porque eu tô falando isso, viu? Mas bora ver a previsão para hoje à tarde, então. Tempo instável em Campos do Jordão, máxima de 20 graus, difícil só aparecer por lá. O mesmo acontece em Jacareí e Taubaté, com as máximas de 24. Lorena um pouco mais quente, máxima de 28 graus. No litoral também, tempo instável, máximas chegam a 29 em Caraguatatuba e Ilhabela. Aqui em São José dos Campos, então, hoje máxima de 24, amanhã ainda chove 25, depois a gente sobe lá para 31 a máxima, só. Depois a gente tomba para 22, 18 graus na sexta-feira, com um tempo mais fechado, mas já sem previsão de chuva. E é prorrogado pela Sabesp a isenção de taxa para clientes de baixa renda. A gente já comenta com você no próximo bloco. E lembro que hoje aqui no programa também, ao vivo, tem a participação do Dr. Otávio. Você que tem dor de cabeça frequente, já passou por vários especialistas e ainda não sabe por quê? Daqui a pouco no programa Falando Nisso, vou explicar qual é a relação do cirurgião dentista com suas dores de cabeça.